Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A violência nas escolas tem sido tema de debates aqui no Senado Federal e também de proposições legislativas aqui no Congresso. Os recentes ataques às escolas têm unido profissionais de diversas áreas na busca de uma solução para esse problema. Sobre esse assunto eu converso agora com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite, estaria aqui sempre. Senador, o senhor é da área de segurança e eu queria saber, essa é uma das áreas que existe aí nesse pool, né, de tentativas de resolver esse problema, uma das áreas de atuação. O senhor, inclusive, tem um estudo, trabalhou nisso nos Estados Unidos, exatamente nessa área. Na sua avaliação, senador, qual seria a melhor forma de garantir a segurança dentro das escolas? Então, lá eu fiz esse trabalho junto com a Universidade do Texas e junto com um centro de treinamento policial chamado Alert. Então, ficamos praticamente 20 anos, desde o primeiro atentado que foi em Columbine, até hoje. Então, o perfil que a gente encontrou é assim, são adolescentes que têm psicopatia, você nasce com isso, é um defeito do cérebro, então não adianta você, então é medicação, então ele não tem sentimento por nada, né? E também questão de movimentos de bullying. Como as escolas americanas, ela é pública, então ali tem gente de alta classe, baixa classe, média, de grupos diferentes. Então tinha-se esse movimento muito do bullying que gerava isso a gente chama de active shooting, no atirador ativo. No Brasil, começou não com armamento, mas acho que foi com uma flecha, não lembro o que foi, e passou a ser também com facas, equipamentos. Então, a gente tem que sair desse discurso do armamento, porque no que os Estados Unidos achou? Ele entendeu. Primeiro, fazer um trabalho com a família, depois com os professores. Tanto na questão de verificar se o aluno tem essa tendência da psicopatia e ter um núcleo de psiquiatras trabalhando junto com a escola, como também eles entenderam que a SWAT, que é a Unidade de Elite Americana, até o tempo dela entrar na viatura e chegar no local, pessoas que já foram mortas. Então, cada segundo é uma vida sendo ceifada. Aí eles foram treinando os policiais da Redondeza, também viram que não era o tempo suficiente para estancar. E aí foram fechando até os seguranças das escolas, que também não estava dando como resolver, e passaram então a treinar professores que eram voluntários nas questões não só de arma, porque o Texas é muito armamentista. Então, para sair desse debate do armamento, que aqui no Brasil a gente está ainda debatendo muito isso, questões ideológicas e tal, então não cabe aqui discutir isso. Para nós temos que fazer tanto o trabalho com os psicólogos, o trabalho com a ronda escolar, que, tipo assim, ajuda, poderia ser melhor, mas é melhor do que nada, né, a ronda escolar. Mas tem que ter um treinamento específico, porque você também não pode entrar apontando arma para todo mundo, porque tem muito adolescente saindo correndo, desesperado e tal. E os professores têm também toda uma metodologia de como você fecha a porta, tranca, usa as carteiras, onde você bota os alunos, deitado, em que posição e tal, longe de janela, perto de... Então, assim, tanto é que o último caso que aconteceu nos Estados Unidos, a professora blindou tanto a sala de aula dela, que nem a polícia conseguiu entrar para dizer que era a polícia. E ela não queria abrir de jeito nenhum. E ninguém conseguiu entrar. Então, assim, esse trabalho precisa os professores terem. Mas tem que ter arma e tal. Porque a gente fala, somente um homem do bem armado para um homem do mal armado. Mas essa questão de armamento eu prefiro não tocar, porque isso é muito polêmico. Então, dá sim para se fazer um trabalho. E a imprensa, como eu disse, assim, quando se parou de anunciar e falar sobre suicídio, parou-se também o número de suicídios. Porque quando você divulga, você incentiva o outro a fazer. Então, desde o primeiro caso, eu vim falando para a imprensa, não divulgue, não fale, porque o que eles querem é protagonismo, eles querem, na rede social deles, eles estarem lá. Celebridade. Virou Jornal Nacional, virou Fantástico, virou, né, debate no Congresso e tal. Então, isso para eles é o que dá essa energia negativa para fazer o fato. Então, quando eu disse isso até para a imprensa, na semana seguinte aconteceu outro fato. Eu disse, por favor, pare de... mas a gente não está mostrando nem o rosto, nem o nome. Eu falei, não, vocês não têm que tocar nesse assunto. Tem que ser um assunto, assim, para se debater dentro do Congresso, com um projeto de lei, como é que a gente pode fazer para ou penalizar mais o adolescente, porque
Hoje em dia, até porque também nós estamos vivendo mais, não dá para achar que um adolescente de 17 anos ainda é inocente, né? De 16 ainda é inocente. A gente tem capacidade de escolher um presidente, então e aí, vamos tratar essa lei de que forma? Se for um crime cruel a esse ponto, então não é só ele completar aquele período, que são 2 ou 3 anos no máximo, e aí ele, quando completa 18 anos, ele está com a ficha limpa, tudo limpinho. Então, assim, nos Estados Unidos é prisão perpétua. Ah, mas ele é uma criança, adolescente. Bom, mas ele tem um perfil diagnosticado de psicopatia, ou seja, não há solução, então ele fica em regime fechado, ou seja, não tem como ele voltar para a sociedade. Porque no Brasil fala assim, não tem como ter prisão perpétua aqui, então, de qualquer jeito, todo preso volta uma hora para a sociedade. Verdade. Então, nós temos que debater essa questão do regime fechado por um período maior e não ter progressão e nada disso, porque se ele fez um ato que comprovadamente ele não tem sentimento, foi em cima dessa doença, não há como resolver que ele fique num regime fechado para o resto da vida, né? Senador, dados da Unicamp, eles mostraram o seguinte, que os últimos 23 ataques aconteceram nos últimos 20 anos e 9 desses ataques aconteceram nos últimos 8 meses. Queria que o senhor falasse para a gente de que forma que o senhor acha que as redes sociais contribuem para isso e também de que forma que elas podem auxiliar no combate também a esses tipos de disseminação e também de propaganda. Excelente pergunta, porque hoje a rede social ela está abalando todos os países democráticos, está criando problemas familiares. Eu me divorciei por conta disso. Então, é um problema mundial que está todo mundo debatendo, porque agora as redes sociais já têm a sua inteligência artificial. Já chegamos ao ponto que já existe isso, né, que ainda vai existir. Então, eles têm um pensamento próprio, eles têm uma linguagem própria, eles sabem o que mais se discute, se debate, aí formam juntos grupos para ficarem se confrontando. Então, eles já estão tendo sua inteligência independente da interseção nossa, né? E as redes sociais está sendo um debate no mundo inteiro por conta disso, porque está abalando a democracia, né? Está todo mundo né? E quanto mais dentro de um ambiente, mais se debate, mais se discute, mais ele gera engajamento para aquilo ali. Então, tem condições hoje, até porque na campanha que nós tivemos recentemente, quando a gente citava certos nomes ou tipo fake news, o próprio sistema já avisava, olha, foi verificado que isso. Uhum. Então, nós precisamos conscientizar as plataformas, aí eu sou a favor não da regulamentação, porque já existe, se eu te ofender virtualmente, eu estou te ofendendo pessoalmente. Então, você pode entrar na justiça contra mim. E ainda é pior, porque você pode me ofender hoje e amanhã pedir desculpa, está resolvido. Mas se for na rede social, vai ficar lá por muito tempo. Ou seja, o crime vai estar acontecendo todo dia. Pode ser que um dia eu acorde e vou entrar contra ela, né? Então, a gente precisa fazer, eu acho corretíssimo, exigir que cada plataforma tenha um escritório físico no país, para que então a justiça possa então contactá-lo, dizer para tirar do ar, e o próprio discurso, por isso que até foi determinado, aquele milionário determinou para parar com a questão de desenvolvimento de inteligência artificial, porque o ser humano já perdeu o controle. Mas a gente tem condições de fazer essa questão de ter um escritório físico, de determinar as palavras que não se devem ser impulsionadas nas redes sociais. É possível, né, senador? Porque assim, a psicopatia, para ele sentar e comer uma pizza ou te matar com uma machadada na cabeça, é a mesma coisa. Ele não tem essa consciência que ele fez o mal, né? Então, mas aí tem tratamento. Não. É um outro ponto que eu queria conversar com o senhor, a questão da saúde mental. Segundo o presidente do Conselho Federal de Psicologia, ele falou aqui numa audiência pública na Comissão de Segurança Pública, ele disse que já tem uma lei, né, de 2019, que obriga que todas as escolas de ensino básico tenham um psicólogo, um assistente social na escola. Dos mais de 5 mil municípios, só tem em 85 escolas, né, de 85 municípios. Aí a minha pergunta, de que forma colocar esses psicólogos, de que forma que o Congresso pode ajudar o Parlamento para permitir que essas crianças tenham acesso a esse tipo de tratamento, principalmente depois do fenômeno que aconteceu com eles depois da pandemia, né? Estão precisando desse tipo de atenção? Então,
O problema, assim, porque como o Legislativo não pode criar projeto de lei que vai gerar despesa para o Executivo, né, isso não pode ser feito, então isso tem que ser uma provocação do Executivo, dos prefeitos, governadores, do presidente, de requerer, então, um projeto de lei para que a gente possa, então, exigir que cada escola tenha um assistente na área de psicologia. Eu vi que uma escola que tinha acabado de passar pelo fato fez 3 grupos, um grupo do WhatsApp de professores, outro de pais e outro de alunos. Eu falei, pelo amor de Deus, apaga esse dos alunos, que é ali onde que tem mais combate de bullying. Com os pais, bom, entre eles não adianta nada se não tiver um psicólogo aqui dentro do grupo. E hoje os pais estão tanto num mundo paralelo e os adolescentes também no outro mundo paralelo, virtual. E é uma novidade quando eu tenho levantado, é a mesma coisa quando foi criado os veículos, ninguém sabia e era muita gente morria atropelada porque não tinha regra, não tinha legislação, não tinha faixa de pedestre, não tinha nada disso. As pessoas andavam na rua e começaram a morrer. Chegaram a pensar ao ponto de acabar com os carros na época que foi inventado. Você imagina, né? Hoje a gente sem esse equipamento. Então a gente precisa debater e ir avançando. Não vai existir hoje a gente chama a bala de prata, ou não, faz isso que está resolvido. Não, nós temos uma realidade que também é diferente dos americanos, não dá para fazer, não, vamos armar os professores que está resolvido. Não. Então a gente precisa também entender que a nossa realidade, as escolas que eles frequentam, é uma outra realidade diferente de lá. Mas como lá está há 20 anos trabalhando, estudando isso, e entenderam que o núcleo de professores, pais e alunos é o principal que tem que ser trabalhado. E aí depois vem os psicólogos, vem os policiais, aí vem a segunda fase. É um trabalho em conjunto. Então a gente precisa sair dessa polarização, dizer, não, tem que armar, não tem que armar, não, tem que ter policial armado dentro daquele, tem que ter raio-x. O raio-x. Bom, tem escola que não tem merenda, como é que vai ter o raio-x? Não, e tem uma coisa, eu entro pelo raio-x, ok. Aí um amigo meu, bandido, joga pelo muro a arma. Então, assim, então vai construir um presídio, né? Então, as muros de quase 4, 5 metros para poder ninguém jogar nada lá de cima. Então, assim, não é por aí. A gente tem que debater o comportamento humano e o que está gerando isso, os problemas que estão sendo gerados na infância. Todo mundo fala, é fácil diagnosticar um psicopata. A partir do momento que ele começa a ser cruel com um animal de estimação, um animal em casa, já é um indício. Então, os pais têm que estar mais próximos dos filhos para reportar isso para a escola. Então, tem muita coisa que os pais também falam, não vou dizer isso, eu não vou expor meu filho. Né? Mas a gente precisa agora entender que a gente está num outro momento e que o mundo está em outro momento. Né? Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. E eu que agradeço, sempre à disposição. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.